Pessoal, o que eu mencionei no slide anterior foi que eu tenho as subpopulações H1, H2, H17 e H, e eu tenho alguns exemplos de como isso pode ser colocado em perspectiva quando você tem relação direta com o patógeno. Então, se eu tenho micro-organismos intracelulares, ou seja, aquela bactéria que consegue infectar ali uma determinada célula e o processo de eliminação não acontece, naturalmente a sua resposta vai desencadear um tipo de subpopulação de linfócito para atuar na eliminação desse patógeno. Claro que isso vai acontecer de forma direta, porque a subpopulação vai promover a liberação de uma determinada citocina e essa citocina acaba potencializando a ação de uma determinada célula. Bom, com relação a patógenos, indivíduos que podem causar dano, em relação a parasitos maiores, geralmente o que nós vamos observar? Você não vai ser capaz de eliminar completamente o indivíduo, você não consegue destruir completamente, da mesma forma que acontece com uma fagocitose, mas você tem outros mecanismos que podem chegar no resultado próximo. Esses outros mecanismos incluem anticorpos que são produzidos. Esses anticorpos não são direcionados obrigatoriamente contra patógeno e somente eles vão fazer esse papel. Na prática, esses anticorpos servem de mecanismo de ponte para a ativação de células que liberam mediadores pró-inflamatórios. Então você tem a produção de anticorpos e, consequentemente, a partir desses anticorpos, a liberação de mediadores que contribuem para esse resultado final, que seria a eliminação ou a imobilização do patógeno. Quando você tem neutrofilia, o que é a neutrofilia? Se pensarmos no mecanismo de resposta, o que existe? Você tem a liberação de uma citocina que obrigatoriamente provoca uma determinada reação. Essa reação pode ser a atração de células de defesa para um determinado local. Resultado, você tem aqui um padrão de resposta associado a uma subpopulação. Se a gente voltar aqui, quem que vai atrair neutrófilo? Quando eu falo em resposta, respostas TH17. Então, para cada tipo de patógeno, eu vou ter uma aplicação prática dessas subpopulações. Quem vai determinar a migração dessas populações TH2, TH17? Como que essas células sabem para onde ir, entre aspas? O que vai acontecer? Você tem as quimiocinas que serão liberadas. Então é assim, ativa o linfócito, forma-se a subpopulação TH, essa subpopulação está relacionada à produção de uma determinada citocina e uma célula-alvo, tá? Consequentemente, essas células precisam migrar para um determinado local e essa migração acontece a partir dos estímulos quimiotáticos que a gente diz. O que é o estímulo quimiotático? Você libera uma quimiocina e ela acaba atraindo células nos locais de inflamação. Ok? Muito bem, para a gente continuar, antes de passar para o próximo item, eu deixei aqui 3 perguntinhas para a gente pensar em regulação de resposta imune. Então, vejam o que eu quero mostrar aqui. Quando você fala que tem subpopulações que produzem uma substância ou outra, é claro que essas citocinas podem tanto estimular uma resposta ou suprimir. Então, eu preciso entender como que em determinado momento eu tenho uma curva para intensificar, aumentar a resposta e como eu posso também modular isso, impedir que essa resposta continue e consiga provocar ali um dano ou impedir que o dano aconteça. Então eu tenho resposta para potencializar e resposta para reduzir determinada ação de um componente do sistema imune. E aí surgem 3 perguntas aqui a partir desse ponto. Primeiro, por que existe necessidade de regular essas respostas? Segundo, anticorpo consegue regular? Aí nós vamos pensar, eu vou produzir um anticorpo, ele vai para um alvo,
pode contribuir tecnicamente, falando do ponto de vista teórico, está só sendo liberado e ele vai se tirar um alvo. Mas, dependendo do alvo que ele se liga, ele pode sim contribuir para outras estruturas do sistema imunológico dele e assim participar dessa regulação. Se nós sabemos que existem células capazes de regular a resposta imune, é provável que se eu transferir células de um indivíduo para outro, eu conseguiria controlar uma inflamação? Sim ou não? Pensando da seguinte forma, fazendo uma analogia com o que existe a partir da transferência lá dos anticorpos, né, que seria o exemplo mais próximo. Eu posso transferir células de um indivíduo para outro que a resposta seja popular? Mas tem que pensar um pouquinho acerca disso, ok? Isso aqui será o ponto de partida para a gente continuar com a próxima, segunda parte dessas subpopulações. Agora, fazendo só um resuminho rápido do que eu mencionei aqui. Então, em linhas gerais, o primeiro ponto de partida nosso seria características dos patógenos. Quais são as características dos patógenos? Invade célula, não invade, esse patógeno tem quais características celulares, né? Depois, a partir disso, entender que esses patógenos vão provocar danos diferentes. Aí eu mostrei para vocês os exemplos de danos, como a formação de lesões a nível hepático, lá no caso da esquistossomose. Disse que isso poderia se repetir em outros exemplos. No final, como eu tenho um patógeno, um padrão de agressão, um padrão de resposta, é claro que a resposta vai sempre ser associada a uma subpopulação de linfócitos. Aí eu começo a falar dos linfócitos TH, de acordo com a citocina e a assinatura deles. Ok? E aí no finalzinho aqui, para a gente começar a pensar também, não somente quando o sistema imunológico provoca uma resposta, mas quando em determinados momentos ele precisa controlar, seja na formação de uma célula nova ou também para impedir que uma resposta seja continuamente produzida e chegue a causar algum dano. Tá? Então seria mais ou menos um resumo daquilo que a gente pegou hoje. Beleza? Dúvidas aqui? Não? Vou deixar os exercícios